Bom dia! Como vocês estão? Hoje, terça-feira, dia 11/8/2020, e vocês lembram que se comemora no dia 11 de agosto? O Dia do Estudante. E eu quero dar os parabéns a vocês que tão bem têm desempenhado esse papel de estudante, com muita dedicação, com muito esforço. Estão todos de parabéns. E hoje, nossa aula de ciências, hoje sim, né? Terça-feira, aula de ciências. Nós vamos concluir a unidade com a revisão dos conteúdos e a resolução do restante das atividades. Como vocês sabem, na próxima semana nós já teremos avaliações e por conta disso, essa semana iremos concluir todos os conteúdos. Na aula passada, como tarefa de casa, tivemos aula ontem, né? Resolvemos juntos algumas atividades e como tarefa de casa, na página 63, vocês iriam fazer a leitura do texto, onde falava de diferentes ambientes, o ambiente da Mata Atlântica e o ambiente da Caatinga. Então, após a leitura do texto, vocês iriam responder as seguintes questões. Primeira, quais aspectos dos ambientes são comparados no texto? A temperatura, a quantidade de chuvas, a vegetação e os animais. Foram esses os aspectos que foram citados no texto que diferenciam um ambiente do outro. Segunda questão. Qual dos dois ambientes apresenta maior diversidade de seres vivos? O ambiente da Mata Atlântica. E na terceira questão, você iria preencher esse quadro com as informações de cada ambiente. Então, como é a chuva na Mata Atlântica? No texto diz que é um ambiente bastante chuvoso, não foi isso? E na Caatinga, longos períodos de seca. E como é a vegetação na Mata Atlântica? No texto citou que há diferentes tipos de floresta na Mata Atlântica e na Caatinga a vegetação são árvores baixas e arbustos. E os animais? No texto citou exemplos de animais da Mata Atlântica, que a gente citou aqui, mico-leão-dourado, e da Caatinga, tatu-bola. Foi assim que você fez sua tarefa? Então, corrija e vamos continuar a nossa aula. Hora da revisão. Como a tia falou, hoje nós vamos revisar a unidade e concluí-la, certo? Estudamos os componentes naturais nesta unidade, porém, na prova parcial, a gente só falou sobre a luz solar e a água. Então, nesta, nós vamos citar os demais, que são o ar e o solo, que a gente estudou por último, não foi assim? Então, o ar, ele está por toda parte, né? Até mesmo misturado ao solo. Porém, não conseguimos vê-lo, mas podemos senti-lo. Como é que eu posso sentir o ar? Quando eu respiro, quando o vento bate no meu rosto, no meu cabelo, não é isso? Ao movimento de uma árvore, das folhas balançando. E o ar, ele é formado por uma mistura de gases. E o gás que está presente em maior quantidade no ar, qual é? O gás nitrogênio. Depois vem o gás oxigênio, que é o gás usado na respiração dos seres vivos. E
demais gases se apresentam em menores quantidades. O ar está presente também no vapor de água, né? Como é chamado o ar em movimento? Se eu perguntasse a vocês, como é chamado o ar em movimento? O ar em movimento é chamado de vento. A tia disse que o gás usado na respiração dos seres vivos é o oxigênio. E esse oxigênio está presente também na água, já que na água existem uma diversidade de seres vivos que também necessitam do gás oxigênio para a respiração. E para as plantas produzirem o seu próprio alimento, elas usam, qual o nome do gás que elas usam? O gás carbônico, né? Então, o ar também é um componente natural indispensável para a nossa vida, porque está presente em todos os lugares, na água e até mesmo misturado ao solo, como a tia já falou. Depois, o último componente natural que nós falamos foi o solo. E o solo é formado de quê, gente? O solo é uma mistura de pedaços de rochas de formas e tamanhos variados, restos de seres vivos como folhas caídas e detritos de animais, além de ar e água, né? Estudamos também que há vários tipos de solo, solos que são secos, pedregosos, claros, escuros, solos úmidos, solos que são formados por grãos bem finos, né? Que dependendo do tipo de solo, a maior ou menor quantidade de água e de ar entre os grãos que formam o solo. E a gente falou sobre solos férteis. Quem lembra o que é um solo fértil? Todo mundo lembra, né? Porque a gente falou várias e várias vezes neste assunto. Então, solos férteis são aqueles que contêm água, nutrientes e gás oxigênio em quantidades adequadas para as plantas fixarem as suas raízes e crescerem fortes e saudáveis, ou seja, um solo ideal para o cultivo dos alimentos. Esses são chamados solos férteis. E qual a outra importância do solo? Por que o solo é importante? Porque é no solo onde os seres humanos constroem suas moradias, onde cultiva a maioria dos seus alimentos, não é? E outra coisa, o solo, ele também serve de abrigo para muitos animais. Exemplos de animais que vivem no solo: formigas, minhocas e muitos outros, não é? Então, o solo também é um componente natural muito importante para a vida na Terra. Depois, a gente falou sobre os ambientes e que cada ambiente é de um jeito. Na Terra, no nosso planeta Terra, existe uma grande diversidade de ambientes. Algumas características que diferenciam os ambientes são: a tia colocou aqui algumas características que servem para diferenciar um ambiente do outro, né? A gente sabe que os seres vivos que habitam o ambiente são diferentes e que os componentes naturais e os componentes construídos do ambiente também variam de acordo com as adaptações de cada um. Então, essas características são a temperatura, né? Se o ambiente é mais frio ou mais quente,
já falei também várias vezes, vocês devem lembrar. A quantidade de chuvas do ambiente, né? Se chove pouco ou se chove muito nessa região, nesse ambiente. E com que frequência essas chuvas ocorrem? A presença de luz solar, né? Se o ambiente tem mais ou menos iluminação do sol. E os seres vivos existentes em cada ambiente. Nós citamos exemplos de ambientes aquáticos e de ambientes terrestres, lembram? Então essas, se a tia pedisse para você citar características que diferenciam os ambientes, você poderia dizer a temperatura, a presença de luz solar, a quantidade de chuvas, os seres vivos, certo? Aqui, nós comparamos o ambiente aquático e o ambiente terrestre. A gente viu que o ambiente aquático são aqueles ambientes cobertos por água, que podem ser de água doce ou de água salgada, e que no ambiente aquático há uma grande diversidade de seres vivos, tanto animais como plantas, e que a presença da luz solar, ela varia conforme a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro será o ambiente, não é isso? E que no ambiente aquático, a variação de temperatura é pequena, diferente do ambiente terrestre, que a variação de temperatura é maior. Ora está quente, ora está frio, não é isso? Existe também uma grande diversidade de seres vivos, muitas plantas, muitos animais e os seres humanos, não é? Que a presença de luz solar é intensa no ambiente terrestre, uniforme, ou seja, não tem essa questão de ser como no ambiente aquático, onde a profundidade varia onde a luz solar varia de acordo com a profundidade. No ambiente terrestre não, é uniforme, é intensa, é a mesma sempre, não é? Não muda, não tem forma diferente, a luz solar é a mesma. Então agora nós vamos resolver as atividades, as questões que ainda faltam desta unidade. Nas páginas 64 e 65 vem a seção O que você aprendeu? E nessa seção ela fala sobre todos os capítulos da unidade. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, certo? Só que o que a gente vai precisar para estudar para esta avaliação é um restante do capítulo 2, que é o ar e o solo, e o capítulo 3 por completo. Mas nós vamos resolver todas as atividades. Então, na primeira questão, diz assim: complete o texto nos quadrinhos. Ambiente é formado por componentes, aí tem o traço e você vai escrever naturais, depois componentes construídos e seres vivos. Então, os ambientes são formados assim: componentes naturais, componentes construídos e seres vivos. E agora você vai citar exemplos de 3 componentes naturais, 3 componentes construídos e 3 exemplos de seres vivos. Aqui a tia colocou, mas você pode colocar a sua resposta, certo? Então, naturais: água, ar e solo. Construídos: ninho, ponte e prédio.
Os componentes construídos, não importa se foram construídos pelos seres humanos ou pelos animais, foram construídos por algum ser vivo, certo? E seres vivos, a tia colocou árvore, peixe e gato. Você pode colocar a sua resposta. Na segunda questão, você vai fazer um desenho onde se possa observar dois componentes construídos. Um construído pelo ser humano e outro por outro ser vivo, certo? E escrever uma legenda para o seu desenho. Então, essa resposta é pessoal, porque é de acordo com o seu desenho. Na terceira questão, nós temos uma paisagem onde estão misturados todos os componentes naturais, os componentes construídos e alguns seres vivos. E como é que eu vou fazer para separá-los, para distingui-los? Você vai pintar de vermelho o que for ser vivo. Vai pintar de verde o que for componente natural. E de azul, componente construído. Então, vai ficar assim, de vermelho, borboleta, ser humano, árvore e peixe. De azul, ninho de ave, teia de aranha, prédio, ponte e poste. E elaborar uma frase, que também é pessoal, e que você vai citar nessa frase a palavra ambiente e escolher mais 3 palavrinhas dessas que você pintou para elaborar a sua frase, certo? Na quarta questão, ainda citando sobre a luz solar, né? Vamos fazer também, porém não vai ter esse assunto da luz solar especificamente na prova, na avaliação. E diz o seguinte: avalie os elementos das imagens, depois desenhe a posição em que o sol deve estar em cada imagem. Então, na imagem A, você vai observar a sombra e desenhar a posição do sol. Na imagem B também você vai observar e fazer o desenho do sol. Lembrando que em lugares diferentes, por conta da posição da sombra, né? Na quinta questão, ainda falando sobre esse assunto, diz o seguinte: por que é importante se proteger do sol entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde? A tia colocou porque é mais intenso esse horário e pode causar problemas de pele. Mas você também pode colocar a sua resposta, tá bom? Nas páginas 66 e 67, para concluirmos esta unidade, na sexta questão nós temos um texto que diz o seguinte: leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. O susto dos coleirinhos. A chuva não parava, isso preocupava a passarinhada. O passarinho novo que havia nascido no ninho, bem perto da janela da casa da fazenda, estava em perigo. Os pais coleirinhos tinham decidido fazer ninho naquela árvore. Foi um erro. A árvore era bonita, florida, mas era pequena. Na verdade, era um arbusto, uma planta que não cresce muito. O filhote nasceu bem bonito, apesar da falta de penas. Isso é comum, porque passarinho nasce pelado, que nem gente. É um texto de Miriam Leitão. Letra A. Escreva um componente natural citado no texto. Qual foi esse componente? A chuva, né? Junto com a água da chuva. Letra B. Escreva uma relação entre um componente construído e um ser vivo. Aí a tia colocou: o ninho serve de abrigo para os filhotes do passarinho. Então, é uma relação onde falei do componente construído, que é o ninho, e dos filhotes do passarinho, que são ser vivos,
porém mantém uma relação. Letra C. Como o componente natural citado no texto pode afetar o componente construído? A tia colocou. A chuva, que é o componente natural, pode destruir o ninho, que é o componente construído. Não é isso? Na sétima questão, observe as imagens a seguir e responda à questão. Então, vocês vão observar bem direitinho essas imagens na página 67. E o menino questiona, dizendo assim: como o catavento gira se ninguém está soprando? Como é, gente, que o catavento ele gira se ninguém está soprando ele? Como você responderia a pergunta feita pelo menino? Eu respondi assim: ele está girando por causa do vento, certo? Mas você também pode colocar a sua resposta, certo? Na oitava e última questão, diz o seguinte: em grupo, discutam as questões e depois anotem suas respostas. Como nós não estamos na sala para formarmos os grupos e discutirmos sobre essas questões, essa oitava nós não vamos fazer. Porém, a gente já estudou muito esse assunto, já retomamos muitos conteúdos dessa unidade, não foi isso? Então, não teremos TD de revisão, porque não vamos ter outra aula para corrigir, mas eu creio que o conteúdo foi muito bem explorado, muito bem discutido e que vocês, se tiverem alguma dúvida, já sabem o que fazer, mandem mensagem para a tia, podem ligar, certo? Que a gente tira essas dúvidas para que no dia da prova todo mundo esteja bem afiado no conteúdo. E essa foi a nossa aula de hoje, certo? Bons estudos. Lembrem sempre de caprichar nas letras, não é isso? E até amanhã, na nossa aula de geografia. Beijo, tchau, tchau.